Oi, gente, Daniela Gama aqui, mas pode me chamar de Dani, que eu adoro. Eu tenho 37 anos, quero compartilhar com vocês a minha história com o TDAH. Já tem um tempo que eu venho falando sobre desenvolvimento humano, já vim investigando, já vim estudando a respeito, então eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Fique comigo até o final. Então, vou falar aqui da minha infância, da minha trajetória, para vocês entenderem por que eu cheguei a essa conclusão e procurei saber sobre o diagnóstico. Para mim foi um pouco mais complicado, porque tiveram algumas características que não batiam. Por exemplo, eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, eu sempre gostei de estudar, sempre amei estudar. Então, isso não batia, né, para entrar na questão do diagnóstico do TDAH. Só que eu acabei entendendo que era o meu hiperfoco. Eu sempre tive essa habilidade, eu sempre gostei muito de escrever. Então, para minha infância, ali, a questão da educação em si, do estudo, nunca foi um problema. Mas eu sempre fui muito impulsiva, sempre perdi a noção do tempo, tanto que minha mãe ia na casa das minhas amigas e eu vinha abaixo de paulada, porque esquecia, perdia a noção do tempo, então sempre esquecia as coisas, deixava cair, quebrava, batia, sempre me batia muito, porque a gente não tem, né, esse senso de espaço, então a gente se bate muito, a gente quebra muitas coisas. A minha adolescência e a fase ali, iniciando a vida adulta, eu tive muito problema com compulsão. Por quê? O TDAH, ele desenvolve ansiedade, a maioria deles desenvolve ansiedade. E, e devido à ansiedade, devido ao TDAH, enfim, então vários fatores, N fatores, e também pela questão de falta de dopamina no cérebro do TDAH, então ele tem uma probabilidade, a compulsão muito maior. Então, me envolvi com vícios, tive problema com álcool e sempre transferia uma compulsão para outra. Então, eu transferi do álcool para comida, da comida para compras e assim sucessivamente. Então, um dos fatores para eu procurar ajuda foi a impulsividade. A impulsividade, a questão do autocontrole emocional e a compulsão. Então, foram três fatores que me fizeram procurar ajuda e procurar o diagnóstico. Eu sempre fui muito impulsiva, essa impulsividade me levou a lugares extremos, atitudes impensadas, a falta de organização e planejamento me prejudicaram ao longo, né, dos anos. Então, quem tem TDAH, quem entende do assunto, vai saber o que eu tô falando. Muitas pessoas fazem memes, eu amo memes, tá? Adoro, fico dando risada, horas dando risada, só que a gente não pode banalizar o assunto TDAH. A gente não pode achar que é só engraçado. Porque existe um lado por trás que só quem vive, que passa, que sente, sabe o quanto é dolorido, né? Quanto é difícil a gente iniciar vários projetos, e não conseguir dar continuidade, não porque a gente não seja capaz, mas porque a gente não consegue se organizar adequadamente, a gente tem dificuldade de priorizar as coisas, então a gente sai fazendo muitas coisas aleatoriamente. E eu hoje, né, graças a Deus, eu iniciei o meu processo de terapia ali em 2020. Então, até a psicóloga, algumas psicólogas sempre falam para mim, eu tive que sair, trocar de psicóloga ao longo do processo ali da minha jornada, e elas sempre comentaram, Dani, como que tu conseguiu desenvolver ferramentas para que tu consiga é, ir bem, sabe, sem medicação. Então, até hoje eu não entrei com medicação para TDAH, já fiz outros tratamentos para ansiedade, depressão. Inclusive, uma coisa que eu acho super interessante falar, a ansiedade e a depressão, elas vão se agravando à medida que a gente vai passando por situações mais difíceis ao longo da vida. Então, se a gente se depara com uma situação que é muito difícil e que a gente não sabe como resolver, essa ansiedade aflora muito mais. Então, a gente se torna ainda mais ansioso, agravando ainda mais o nosso quadro. Quando eu suspeitei que eu pudesse ter TDAH, eu fui atrás de um profissional que era qualificado, entendia muito do assunto. Então, pesquisei, encontrei uma neuropsicóloga que é especialista em TDAH e ela fez todo o processo de diagnóstico comigo.
Então, ela fez uma anamnese, umas várias perguntas, né, para entender ali qual que é a tua jornada, como que foi o teu processo, e vários testes, uma bateria de testes e exames, então, com base em perguntas e respostas, onde ela consegue fazer análise, leva aí em torno de uns 20 dias para ela fazer essa análise e te dar a devolutiva, né, com o laudo. Então, o meu laudo veio positivo, na hora eu achei que eu ia chorar muito, chorar muito, chorar muito. Mas eu já tinha chorado tanto ao longo das dificuldades que eu enfrentei, porque eu nunca aceitei ser. Não que a gente não deva aceitar, né, como a gente é. Claro que a gente tem que aceitar, mas tem muita coisa que a gente pode mudar, a gente pode aprender. Então, eu sempre fui essa pessoa que sempre gostou muito de aprender. Sempre fui muito curiosa. Então, eu queria aprender a lidar com a situação, a melhorar e me tornar alguém melhor, me tornar aquilo que eu sempre sonhei. E era difícil, porque algumas coisas não estavam me deixando fluir, não me deixavam seguir em frente. E foi por isso que eu fui procurar também o diagnóstico. E quando ele veio, como eu falei para vocês, eu só conseguia sentir alívio. Eu não conseguia chorar, eu só senti muito alívio e uma sensação de que fazia todo sentido naquele momento. E eu também já tinha estudado muito a respeito, então eu já tinha praticamente certeza de que eu teria TDAH. Então, desde 2020, como eu falei, eu tenho buscado por esse processo de autoconhecimento, fiz formação em coaching, gostei muito dessa área de desenvolvimento humano, então comecei a estudar muito sobre perfis comportamentais, sobre doenças psicossomáticas, transtornos neurológicos, e me deparei com o TDAH. E todas as características se assemelhavam muito. A minha questão de falta de senso de espaço, senso temporal, minha dificuldade na questão da organização, né, priorizar as tarefas, enfim. Meu marido dá muita risada, porque esses dias ainda vou contar para vocês aqui, vou fazer vários vídeos, um vídeo só falando sobre TDAH, e eu quero saber a opinião de vocês, né? Comenta aí, claro, para eu saber como que é a história de vocês, como que tem sido também o processo de vocês, quero muito saber. E a gente dá muita risada, porque esses dias eu fui comer mamão, cortei mamão, coloquei na mesa e saí para fazer as coisas da casa. E fui fazer outra coisa, e fui fazer outra coisa. E quando eu olho para a mesa, quem está lá me aguardando? Uma mão. E a gente acaba dando risada, né? Mas claro que tem dias que isso. E aí, claro, comi uma mão. Mas tem dias que isso, em excesso, porque o TDAH às vezes entra a questão também de a gente ter um sono de qualidade, várias coisas, várias ferramentas que a gente tem que ir aplicando para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Porque senão fica muito mais desregulado as nossas emoções, e a gente não consegue realmente ter um autocontrole, tudo vira estresse, tudo vira cansativo, a gente tem um estado de exaustão mental muito grande e quase que frequentemente, porque a gente tem um excesso de pensamentos, nossa cabeça pensa, 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 pensa o tempo todo, principalmente à noite. Então, a gente tem que criar realmente esses mecanismos para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. Tem sido um processo de descoberta. Aceitação já faz um tempo que eu tenho aceitado, eu tenho entendido meus limites e adaptado algumas coisas na minha rotina para que eu consiga fluir. E dei uma pausa em tudo para que eu conseguisse organizar, sabe? Organizar a minha rotina, organizar as minhas ideias, organizar meus projetos. E hoje parece que eu consigo ver com tudo mais claro, né? E uma das coisas, eu vou dar um spoiler aqui, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, é atividade física. Eu vou fazer, acho que só um vídeo falando sobre atividade física. E assim, essa descoberta e as descobertas que eu tenho tido ao longo desse processo me fizeram entender que é possível mudar, é possível se aperfeiçoar e todo mundo consegue, tendo TDAH ou não.
TDAH é uma neurodiversidade, ok, nosso cérebro se desenvolveu de uma forma diferente. Isso, só isso. Mas nós temos uma forma de estar trabalhando isso. A gente tem uma forma de estar conduzindo. A gente costuma dizer que o cérebro do TDAH é uma Ferrari, né? Então a gente precisa aprender a dirigir essa Ferrari. E eu tô aqui, esse vídeo é justamente para iniciar vários vídeos falando sobre o assunto e trazendo aqui muito conhecimento, muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu tenho feito na minha vida. Tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida também e vai te ajudar. Você que é mãe de TDAH, você que é TDAH, eu quero ajudar vocês, eu quero trazer todo o conhecimento que eu puder para melhorar a vida de vocês. Se você desconfia, se você acha que tem muitas características que se assemelham, procure um profissional que é especializado, que vai poder trabalhar com você e te dar um diagnóstico, te dar um laudo, para que você tenha essa certeza, que é muito importante receber o diagnóstico, muito importante você ter essa certeza. A gente vive tanto com base em achismos que quando a gente tem certeza e convicção das coisas, é muito importante. Então, vá atrás, procure um profissional, coloque aqui nos comentários para eu saber como tem sido a sua trajetória, como tem sido o seu processo, o quão difícil eu sei que ele pode ser às vezes, e ferramentas, coisas que você tem usado no seu dia a dia. Não deixe de compartilhar a sua história, ela é muito importante para outras pessoas. Eu vou no vídeo de outras pessoas e fico vendo os comentários porque eles edificam muito a nossa vida e ajudam muito no nosso crescimento. Então não deixe de compartilhar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se você está gostando, gostou da minha história, deixa um like para me ajudar e compartilha para outras pessoas, ajudarem outras pessoas que você acha que possam ter ou que você tem certeza que tem TDAH. Pode ser que esse vídeo ajude outras pessoas. Beijo e muito obrigada.